O anime começa nos apresentando como funciona esse mundo. Nele existem muitos covis secretos, e muitos deles ainda não foram descobertos. Eles nos explicam que as pessoas chamam esses covis que são cheios de mistérios, de masmorras ocultas, e com isso nos encontramos com nosso prota, que está andando por uma masmorra muito escura, armado apenas com sua espada. Enquanto continua indo para frente, ele escuta a voz de uma garota que guia ele até uma sala, e ao ele entrar nos deparamos com uma mulher amarrada com correntes nas mãos e nos pés, e logo então em uma mudança de cena o prota acorda em sua cama, e se arruma para sair. Ali ele conta que seu nome é Nora Stardia, e que ele é o terceiro filho de um nobre, e logo em seguida comenta que após terminar o ensino médio, ele decidiu começar a trabalhar ao invés de continuar estudando. Depois de se arrumar nós vemos que ele está pronto para o seu primeiro dia de trabalho, e enquanto ele desce para o outro cômodo, ele encontra seu pai de joelhos e sua mãe muito preocupada. Ela diz para o protagonista que o filho do Visconde tomou o seu emprego, e portanto agora ele não poderá mais trabalhar na biblioteca. Depois disso o prota nos explica que eles pertencem à classe dos Baronet, que é um dos níveis mais baixos da sociedade. Logo chega sua irmã, que está muito irritada com o que fizeram com o prota e então abraça ele. Depois disso ela propõe que ele se matricule na Academia dos Heróis, e garante que se ele falhar ela vai sustentar ele lá. Nisso nos explicam que aqueles que conseguem se formar nessa academia se tornarão caçadores ou em cavaleiros reais, e que eles ficam com toda a vida deles resolvida. Escutando isso o prota fala para ela que jamais conseguiria passar no exame, mas novamente ela pede para ele se inscrever e para ele não se preocupar em falhar, e vendo a insistência de sua irmã Nor finalmente aceita. Mais tarde ele está andando pela rua e se encontra com Emma Britnez, que é sua amiga de infância, e embora ela pertença a uma família rica, seus pais são amigos muito próximos, então por isso eles se conhecem desde pequenos. Com isso vemos que Emma está animada porque hoje será o grande dia de bibliotecária junto com o protagonista. No entanto ele conta para ela que não vai mais estar trabalhando na biblioteca, devido ao filho do Visconde, que atrapalhou sua contratação. Ao escutar isso ela se sente muito decepcionada porque estava animada para trabalhar junto com ele. Além disso ela diz que tem uma boa notícia para contar sobre a habilidade que o protagonista tem, e naquele momento ele explica que tem uma habilidade única, que se chama o Grande Sábio. Ela se consiste em ele poder invocar um velho ancião e perguntar qualquer coisa sobre o mundo, sendo esse poder um dos mais estranhos desse mundo. Logo ele comenta que seus pais pularam de alegria quando descobriram sua habilidade na igreja. No entanto o protagonista não usa muito seu poder, porque quando ele pergunta algo como por exemplo se o dia será chuvoso ou ensolarado, ele sofre uma terrível dor de cabeça. Depois disso Emma diz para ele que a notícia que ela iria dar para ele era que ela leu um livro, que dizia que quando o último grande sábio sofria dessas horríveis dores de cabeça, ele reunia todas as suas esposas e beijava elas, já que isso ajudava ele contra as dores de cabeça, e por isso ela propõe ao prota de ele beijar ela. Então ele pega a mão dela e se aproxima bem devagar, porém quando ele está prestes a beijá-la, ela impede e diz para ele que é melhor eles irem para um lugar mais privado para o primeiro beijo deles. Então mais tarde eles chegam ao topo de uma torre e ela diz que agora está pronta, e depois disso o prota pega ela pelos ombros e beija ela, e com isso ela incentiva ele a invocar o sábio. Nesse momento o velho ancião aparece, e o prota pergunta qual é a melhor forma dele ficar forte e passar no exame da Academia dos Heróis. O sábio responde que ele deve explorar uma masmorra oculta que fica a 15.000 metros ao sudeste. No entanto quando o velho ancião está lhe dando os detalhes sobre aquele lugar, a invocação acaba e o sábio desaparece. Ao ver que o protagonista começou a sentir dores de cabeça, Emma se oferece para beijá-lo novamente, e depois disso ele gosta tanto do beijo que eles fazem isso várias vezes. E então em uma mudança de cena, vemos o protagonista chegando na entrada da masmorra com todo o equipamento necessário para essa missão, inclusive ele até pegou emprestada a espada de seu pai. Mais adiante ele se encontra com uma grande porta e consegue abri-la com um feitiço que o sábio disse para ele, e quando ele entra nos damos conta que o protagonista está naquela cena do começo, daquela dentro da masmorra escura. Depois disso ele se aproxima da mulher acorrentada que guiou ele até aquela sala, e com sua mente ela pede para ele tocar sua cabeça. Ao fazer isso ele se conecta com ela e descobre que o nome dela é Olivia Servante. Ela conta que ela está assim porque entrou nessa masmorra sozinha e encontrou um monstro, mas quando ela matou ele uma armadilha foi ativada, e por esse motivo ela está presa nessa masmorra há 200 anos. Com tudo isso o prota fica impressionado e tenta libertá-la. No entanto ela diz para ele nem tentar já que essas correntes são algemas especiais, e se ele cortar elas ela morrerá.
Depois disso Olivia conta a ele que guiou ele até lá porque se sentia muito sozinha, e queria conversar com alguém. Depois ela pede para ele encostar a sua testa na dela, para ela transferir para ele todos os seus poderes, devido que ela não pode usá-los estando acorrentada. Logo após transferir suas habilidades, Olivia diz a ele que a partir de agora ele pode chamar ela de mestre, e em seguida ela explica que com esses poderes ele poderá criar habilidades que vier na mente dele, e que também ele pode conceder a outras pessoas as habilidades que ele criou para ele. E por último, ele tem o dom da edição, que permite dele modificar suas próprias habilidades ou a de outros. No entanto, ela menciona que ele deve ter muito cuidado ao usar seus poderes, pois para usar eles ele deve ter pontos de vida, ou mais fácil de chamar LP, isso porque quanto mais poderosa for a habilidade, mais LP ela consumirá. Depois disso Olivia explica para ele que para ganhar pontos de vida, ele deve fazer coisas que fazem ele se sentir muito feliz, como por exemplo satisfazer seus desejos carnais com alguém que ele se sente atraído. Ele também pode ganhar pontos de vida comendo coisas muito gostosas ou coisas de luxo, e por último ser ganancioso, onde ele pode adquirir pontos gastando ou ganhando dinheiro. Após isso ela ensina para ele como ver quantos LP ainda lhe restam, e a usar a habilidade de criação. Mais tarde vemos o Prota criando sua primeira habilidade e aprendendo a atirar balas de pedra. Esse poder consiste em condensar a poeira do ar na frente de sua mão. No entanto, logo após fazer isso ele fica muito exausto, e pensa que deve encontrar uma maneira de conseguir pontos de vida, e então em uma mudança de cena o Prota está descansando nas pernas de sua irmã, onde ele pede um abraço para ela, e vemos como o seu LP aumenta. No dia seguinte ele se encontra com Emma no parque, onde ele pede para ela deixar ele abraçá-la para continuar aumentando seus pontos, e nisso vemos uma memória de quando ele pediu para sua mestre Olivia para ela lhe ensinar um feitiço para ele passar no exame da academia. Lá ela mostra a ele o poder do olhar analítico, e posteriormente ele começa a praticar olhando as habilidades de Emma. Depois disso ela comenta que seu pescoço dói por causa que seus peitos estão pesados, e ao escutar isso o protagonista aproveita para testar seu poder de criação, e reduz o tamanho de seus peitos. Entretanto Emma não gostou da mudança, e pede para ele deixar como eles estavam antes, e é aí nessa hora que o protagonista deve reverter o poder usando dessa vez a habilidade de editar, e depois disso Nor se sente mal porque desperdiçou seu precioso LP. E então em uma mudança de cena vemos o protagonista em seu primeiro dia da Academia dos Heróis. Ali ele percebe que está cercado de barões e viscondes, porém eles o desprezam por ele ser um simples baronete, e por essa razão ninguém quer fazer grupo com ele para a primeira missão, no qual consiste em coletar materiais de monstros. Logo depois disso vemos que o protagonista se sente triste porque o chamaram de lixo, mas nesse momento Emma chega e diz para eles formarem uma equipe. Ao vê-la ele fica surpreso e pergunta por que ela não está no seu trabalho na biblioteca, e então ela responde que decidiu largar para ficar com ele na Academia dos Heróis, e nisso chega uma garota chamada Leonore Bloodon, que pede para fazer equipe com eles também. No entanto ela também despreza o protagonista por ser um baronete, e logo então o professor diz aos estudantes que eles têm até amanhã para entregar os materiais dos monstros. Ali escutamos que os outros alunos estão planejando trapacear porque eles irão comprar os materiais, portanto os ricos têm mais vantagem para completarem a missão. Após isso Leonore avisa que eles trabalharão separadamente, e nesse momento o protagonista tem uma ideia para conseguir todos os materiais, já que nas masmorras existem diferentes monstros que eles podem derrotar e coletar todos eles. Em uma mudança de cena ele volta para a masmorra novamente onde se encontra com a Morte, que é um dos mais poderosos, porque o seu nível é de 99, enquanto que o do protagonista é de apenas 23. Nisso a Morte começa a atacá-lo com sua foice, e aí ele tenta fazer um poder porém ele não tem LP o suficiente, já que se ele fizer perderá todos os seus pontos de vida e morrerá imediatamente, então por isso ele decide fazer um poder fraco para pará-lo por alguns segundos, porém depois disso ele começa a se sentir muito fraco e cai de joelhos. No entanto com o seu último esforço ele consegue criar uma bala de pedra, e destrói o seu inimigo atravessando o seu peito. E graças a isso vemos como o protagonista aumenta o seu nível para o 33. No dia seguinte o professor vai anunciar os 3 primeiros colocados do exame de ingresso, e nisso Nor se lembra que depois de ter matado a Morte, ele perguntou à sua mestre se isso era o suficiente para ele passar na prova, e ela respondeu para ele que claramente que sim. Mais tarde o professor revela o nome das equipes que ficaram em segundo e terceiro lugar, e por último ele anuncia que o seu grupo foi o vencedor da prova com 10 vezes mais pontos que o segundo colocado. Ao escutar isso Prota, Emma e Leonore ficam muito surpresos, porque nunca acreditaram que iriam vencer o desafio,
E muito menos haviam pensado que eles venceriam com tanta vantagem. Naquele momento o professor menciona que graças ao fato deles terem entregado o crânio da morte, eles passaram no exame, e entraram no recorde da história da academia. Logo vemos a família do protagonista feliz ao receber a notícia, no entanto toda a felicidade desapareceu vendo o alto preço da matrícula escolar, cujo custo é de R$300 mil. Seguidamente o prota diz que não sabe de onde eles vão conseguir esse dinheiro para pagar, e numa mudança de cena ele vai até a masmorra para contar à sua mestre o preço da matrícula. Lá ela sugere para ele uma forma de ganhar dinheiro, que poderia ser matando os monstros dessa masmorra, e vender seus materiais, porém ele responde para ela que não gostaria de chamar mais atenção depois do que ele fez no exame da academia. Depois disso vemos uma memória do protagonista pedindo a Leonore para ela falar que foi ela quem derrotou a morte, já que será mais fácil de dizer para todo mundo que a filha de um conde fez isso, em vez de um mero baronete, ou como eles chamam o prota, um lixo. Logo depois disso ele conta para sua mestre que deixou que uma colega de equipe levasse todo o crédito desse exame, e então ela responde que de qualquer maneira só há uma forma de conseguir dinheiro, que é ingressando na guilda dos aventureiros. Mais tarde o protagonista chega ao castelo para se inscrever na guilda, e lá ele conhece Lola, a recepcionista. Ela explica para ele que existem vários tipos de aventureiros, sendo alguns deles os que colhem plantas naturais, já outros matam monstros, enquanto que outros são encarregados de explorar as masmorras. Todos eles são classificados por rankings que determinam quais missões eles devem fazer, e quanto de dinheiro eles ganharão. Além disso ela também explica que se ele fizer um bom trabalho poderá subir de ranking. Lá ela entrega para ele uma folha para que ele anote todas as suas habilidades, porém o prota está muito nervoso e ela se aproxima dele e diz para ele não se preocupar, já que essa informação é sigilosa e não vai sair da guilda, e aqui vemos que ele fica apaixonado com o cheiro bom que a Lola tem. Depois disso ela pensa que ele está mentindo com suas habilidades, então ela logo explica que aquele lugar se chama Odin, sendo a guilda onde a Olivia Servante pertencia, e nesse momento o protagonista pergunta se ela está falando de sua mestre. Após dizer isso ele imediatamente se arrepende, e então ela diz para ele que de vez em quando aparecem pessoas como ele que se dizem serem alunos da Olivia. Logo em seguida ela pega um livro para descobrir se o que ele está dizendo é verdade, e então ela pede que ele coloque a mão dele no livro, porque se ele estiver dizendo realmente a verdade, todas as habilidades dele aparecerão escritas no livro. Nisso o protagonista está tão seguro de que ele contou a verdade que ele quer apostar algo com ela, então por isso Lola diz para ele que se o que ele disse de suas habilidades for verdade, ela vai levantar sua saia, e lhe pedir desculpas. Dessa forma ela fica surpreendida, ao perceber que ele é o verdadeiro sucessor de Olivia. Posteriormente ela cumpre com sua palavra e levanta sua saia, e ao vê-lo o protagonista fica animado e aumenta seu LP. Depois disso ele diz a ela que ele deve ganhar R$300 mil em uma semana para conseguir pagar a matrícula, e depois disso ela dá para ele uma missão que consiste em capturar alguns gafanhotos arco-íris. De início o protagonista hesita em fazer essa missão, devido que esses insetos são muito difíceis de capturar, porém Lola diz a ele que com suas habilidades ele pode fazer isso muito facilmente, e seguidamente ela se aproxima dele e sussurra que homens competentes parecem muito atraentes para ela. Em uma mudança de cena ele está decidindo se deve invocar o sábio para poder encontrar os gafanhotos mais próximos, no entanto ele tem medo das fortes dores de cabeça que isso vai causar nele. Por essa razão ele acha que seria bom ter Emma por perto para beijar ela, e assim acalmar suas dores. No entanto ele diz que ele não pode sempre depender dela e decide invocar o sábio de qualquer forma, e ali o velho ancião dá para ele a resposta de onde encontrar os gafanhotos arco-íris mais próximos, e seguidamente o protagonista menciona que a dor de cabeça é suportável, então por isso ele começa a sua busca voluntariamente. Mais tarde ele consegue encontrar o primeiro, e justo nesse momento Emma chega. Emma está com muita raiva porque ele não contou para ela que ele foi na guilda para se tornar um aventureiro, porém ele responde que não contou nada a ela porque não queria expor ela ao perigo, sendo que Emma responde que ele não deveria esquecer do que ele disse quando eles eram crianças, onde ele prometeu para ela que eles ficariam juntos até que a morte separasse eles. Nisso ela sugere que a melhor maneira de encontrar os insetos é dele invocando o sábio. E para manter ela tranquila, ele comenta que ele já não precisa mais beijar ela porque ele adquiriu resistência às dores de cabeça. Ao ouvir isso ela fica muito triste, no entanto o prota diz para ela que eles se conhecem desde crianças, e que não seria estranho eles se beijarem como um cumprimento de amigos, porque ainda assim quando ele usa o poder sua cabeça ainda dói um pouco. Nessa hora vemos que Emma se emociona, e depois disso eles se beijam.
E então em uma mudança de cena vemos que eles coletaram muitos gafanhotos, então logo em seguida a Lola traz o pagamento de R$250 mil. Ao ver essa grande quantia de dinheiro o protagonista fica animado, já que ele nunca havia tido tanto dinheiro nas suas mãos, embora ele ainda precise ganhar R$50 mil para completar a matrícula. Posteriormente Lola diz a ele que se ele continuar assim logo aumentará de rank, e depois disso ela mostra para ele uma próxima missão, porém nisso Emma fica com muitos ciúmes ao ver que Lola está se jogando para cima do prota e conversando com ele muito de perto, e aqui vemos que as duas meninas iniciam uma disputa porque as duas gostam do Nor. Vendo tudo isso os outros aventureiros ficam animados porque eles querem que comece uma briga entre as garotas, no entanto o protagonista diz algo legal para cada garota para acalmar elas. Para Emma ele agradece pela ajuda dela na missão dele, e para Lola ele garante que dará o seu melhor para se tornar um grande aventureiro. Em seguida Lola se aproxima do protagonista e diz para eles jantarem juntos algum dia depois do trabalho, e Emma fica irritada vendo que Lola continua se jogando para cima dele na frente dela. Mais tarde vemos eles andando pelo campo, e ela está muito brava, e diz que se ele ir jantar com Lola ela iria arrastá-lo para uma sala, e enquanto ela diz isso vemos que o prota está muito interessado no que ela está dizendo, e ela continua dizendo que quando ele estiver no quarto com a Lola ela iria dissecar ele. Mais adiante ele menciona que está procurando uma espécie de coelho que está prejudicando o ecossistema, e se eles conseguirem pegá-lo lhe pagarão os R$50 mil que ele precisa para a matrícula, porém naquele momento aparecem alguns goblins que começam a atacar eles. De repente um coelho gigante chega e atravessa um dos goblins com seu chifre, e ali o protagonista pede a Emma para ela recuar imediatamente, porém ela diz para ele que ela que quer vencer o coelho, já que se ele completar a missão, a Lola vai se jogar para cima dele novamente. Nisso o coelho ataca ela e vemos como Emma consegue se esquivar, posteriormente lançando seu poder golpe de vento nele, e então esfaqueando ele várias vezes. Logo em seguida o coelho salta na direção dela, mas antes que ele esmague ela, o protagonista salva ela com seu poder bala de pedra que joga o coelho para longe. Mais adiante eles se escondem em uma floresta e ele percebe que Emma está se sentindo muito triste, por não ter sido forte o suficiente para matar o coelho. Portanto o protagonista para ajudar ela, usa seu olhar analítico, e ali ele observa quanto de LP ele precisa para aumentar os poderes dela, e nisso vemos que são necessários muitos pontos que ele precisará usar, então por isso ele diz para ela que para tornar ela mais forte ele precisa de algo em troca. E então ela responde dizendo que fará o que for necessário para poder derrotar o coelho, e o protagonista pede para que Emma deixe ele morder sua orelha. Ao escutar isso ela fica muito nervosa mas praticamente aceita, e posteriormente ele pega a mão dela porque ela está com medo e começa a fazer isso, e depois disso ela gosta tanto disso que fica gritando. No entanto vemos o coelho atrás da árvore, que descobriu eles ao escutar os gritos de prazer, e nesse momento o protagonista alcança os pontos necessários para aumentar os poderes de Emma, porém eles são instantaneamente atingidos pelo coelho. E logo depois disso ele ataca o protagonista mas o prota se protege com um escudo de pedra, e seguidamente com seus novos poderes Emma consegue derrotá-lo, e em uma mudança de cena eles dão um chifre para Lola como sinal de que eles mataram o coelho. Ela está surpreendida de que Emma fez isso sem ajuda, e ali as duas garotas se tornam amigas e pedem desculpas por terem sido tão grosseiras quando se conheceram. Depois o protagonista comenta que a carne desse coelho é uma das mais deliciosas e difíceis de encontrar, e então Lola responde que isso é verdade, e que por essa razão quando os aventureiros conseguem matar um desses, em seguida eles comem o coelho. Posteriormente o prota comenta que ele criou uma nova habilidade chamada Bolso Dimensional, que permite que ele guarde coisas em outra dimensão, portanto ele usa esse poder e faz o coelho gigante aparecer, e nisso as duas garotas abraçam ele por ele ser muito generoso. Mais tarde vemos que todo mundo está saboreando a carne do coelho, e logo então Lola traz o dinheiro da missão e parabeniza ele, pois agora ele poderá entrar na academia, já que ele já tem o dinheiro para pagar a taxa de inscrição, e o prota se emociona ao ver que todos os aventureiros estão gritando seu nome, e parabenizando sua entrada na escola dos heróis. Depois disso ele agradece e pensa que tudo isso foi possível graças à sua mestre Olivia Servante, e aí vemos que o espírito dela também está nesse lugar, e ela se sente orgulhosa dele. Em uma mudança de cena o protagonista e Emma pagam suas matrículas, e enquanto eles estão saindo da academia, ela diz ao prota para ele abaixar sua cabeça como uma reverência, porque Maria Fiana Albert está passando, e porque essa garota é filha do famoso Duque Albert.
Ao vê-la, o protagonista sente muita curiosidade e usa seu olhar analítico para poder ver todas as suas habilidades. No entanto, ele se surpreende, porque ele pôde ver que ela tem uma maldição que vai matar ela quando ela completar 16 anos. No dia seguinte, o protagonista acorda para seu primeiro dia na academia, e aí vemos que sua irmã está muito carinhosa com ele, e ela pede para ele deixar ela abraçar ele, e nisso seu pai abre a porta e fica incomodado ao ver seus filhos se abraçando. Mais tarde, Emma está do lado de fora da sua casa, esperando ele para eles irem juntos para a academia. Enquanto eles caminham, ela fala para o prota que está na hora do cumprimento deles, e em seguida eles vão para dentro de uma floresta e se beijam. Logo depois disso eles chegam na escola, e o prota menciona que todos devem usar um broche indicando seu título de nobreza, o que significa que todo mundo pode saber sobre o seu nível econômico dentro da sociedade. Depois eles entram na sala de aula, e todos desprezam o prota por ele ser um baixa classe. Por outro lado, os meninos se apresentam para Emma porque ela é muito bonita, e além disso ela também é de um nível econômico bastante alto. Depois disso, Maria, a filha do Duque, entra na sala, e ao vê-la o prota fica deslumbrado porque ele pensa que ela é inalcançável para ele. No entanto, a menina conversa com o prota, chamando pelo seu nome e pelo seu sobrenome, e os demais estudantes ficam assustados por ela saber o nome de um baronete, e nisso Maria diz para ele que está honrada em conhecê-lo, e que espera que eles possam se dar muito bem. Além disso, ela também cumprimenta Emma, que fica surpresa, porque assim como o protagonista é a primeira vez que elas se falam, e logo então ela diz que eles se verão em outro momento e vai embora. Após isso, um dos meninos que desprezou o prota se aproxima, porém agora ele tem uma atitude mais amigável com o prota, porém o prota diz que ele não está interessado, e ele segue seu caminho junto com Emma. Na próxima cena eles estão na primeira aula de luta, e aí chega a professora Elna Strongs. Ela conta que antes de ser professora ela era mercenária desde os 7 anos, e depois fala com os meninos e avisa que não vai permitir que eles saiam de lá sem que ela fique satisfeita, também lambendo os seus lábios. Depois disso, para iniciar o curso de autodefesa pessoal, a professora chama o protagonista primeiro, e ali ela fala para que ele ataque com toda a sua força, já que de forma alguma ele conseguirá fazer um único arranhão nela. Por isso então ele ataca com sua espada, porém ela se esquiva fazendo um movimento muito rápido para trás, e seguidamente a professora explica para ele que esse movimento se chama retroceder, e é a primeira técnica que todos da turma deverão aprender. Depois ela diz ao protagonista que agora ele terá que se defender, então por isso ele deve imitar o que ela fez. Nisso ele pensa que graças às suas habilidades, dessa vez ele conseguirá fazer isso muito fácil, no entanto ela ataca ele tão rápido que ele nem tem tempo de se defender. Logo depois de se recuperar da dor, ela diz para ele que se ele conseguir retroceder corretamente, ela vai dar algo para ele que com certeza ele vai gostar muito, e depois de falar isso vemos como ela abre um pouco sua blusa. Logo em seguida os demais estudantes se sentem muito animados, e falam que eles também querem esse prêmio, e logicamente que até eu gostaria desse prêmio, porém vamos continuar com o anime. Com isso o protagonista decide usar suas habilidades para melhorar seu retroceder. De repente ela lança outro ataque com sua espada de madeira, porém o protagonista consegue retroceder corretamente, então tanto a professora quanto o garoto ficam surpreendidos, e posteriormente o prota pede para ela sua recompensa, e adiante nós vemos que o prêmio é ela esfregar a bunda dela no corpo dele enquanto todos os garotos olham com inveja. E aqui Emma fica assistindo triste porque pensa que agora o protagonista vai se apaixonar pela professora. Ao terminar, os estudantes com curiosidade, se aproximam dele e perguntam para o prota se isso foi bom. Mais tarde a professora pede para que eles formem pares para o próximo exercício, no entanto ela diz ao prota e a Emma que eles não podem fazer o exercício juntos, e igualmente a professora também diz a Maria que ela não pode formar par com sua assistente. Depois disso um menino se aproxima da filha do Duque, para pedir que ela faça exercício com ele, já que os dois seriam uma ótima dupla porque eles são muito ricos. No entanto ela diz a todos que respeita muito os baronetes, e que prefere fazer equipe com um baronete do que com um nobre. Após isso ela se aproxima do prota e pede para ele ser seu parceiro de treinamento, e então o protagonista responde que seria uma honra. Logo depois disso o exercício começa, e Maria pega o prota e aplica uma chave nele. No entanto, ao fazer isso ela desmaia, e então cai com o peito no rosto do protagonista, e ele diz a todos que não é o que parece. Rapidamente sua assistente vem ajudar ela, e nisso o prota percebe que isso está acontecendo devido à maldição que acabará com ela quando ela completar 16 anos. Logo ele pensa em usar a habilidade de edição para remover a condenação, porém fazer isso custará 8.000 pontos e ele tem apenas 2.000.
Por essa razão ele decide invocar o grande sábio para que ele lhe diga como conseguir esses pontos, e então o ancião diz que ele deve colocar todas as garotas em uma fila, e correr bem rápido enquanto bate em todos os peitos, porque se ele fizer da maneira correta ele ganhará 2000 pontos de vida. Na cena seguida o prota pensa que seria impossível fazer isso, já que não há maneira nenhuma dele convencer todas as garotas, e também esses 2000 pontos não seriam suficientes para salvar ela. Após a invocação do grande sábio, ele fica com uma forte dor de cabeça e pede a Emma que lhe dê um grande beijo. No entanto ela fica com muita vergonha de fazer isso na frente das pessoas, porém o prota não aguenta e beija ela na frente dos colegas, e daí as meninas da turma ficam muito impressionadas. Ao ver isso a professora fica muito irritada, e coloca o prota para correr como punição. E então em uma mudança de cena ele e Emma vão conversar com Lola, a recepcionista, porém ao entrarem no local, ela sai correndo para o banheiro para se maquiar, já que não esperava ver o prota tão cedo. Após isso o prota conta para Lola sobre a maldição que Maria tem, e então ela diz para ele que sua amiga clériga Luna poderia ajudá-lo porque ela tem o poder de expulsar o mal de seu corpo. No entanto Lola comenta que ela não pode eliminar habilidades amaldiçoadas, então nisso o prota pensa que ele deve salvar ela, já que Maria falou bem dele na frente de todos, e agora ele que quer ajudar. Depois disso o prota pede para que Lola apresente a clériga para ele, e em uma mudança de cena Lola vai ao templo para falar com Luna, porém lá fora tem uma longa fila de pessoas doentes que vieram se encontrar com ela. Além disso vemos que as pessoas que são atendidas por ela saem curadas, e nisso a recepcionista entra onde sua amiga está, porém ela está descansando porque perdeu muita energia curando as pessoas, daí Lola pede desculpas por incomodá-la enquanto ela está descansando, no entanto ela tem algo importante para contar para ela. Depois disso o prota vai para a masmorra ver sua mestre, porém ela está com muita raiva porque ele não foi vê-la já fazem 2 semanas, e posteriormente ele conta para ela sobre a maldição da Maria. E ela aconselha ele que como é muito difícil conseguir essa quantidade de LP, a melhor opção é deixar que clériga ajude ela. Após isso ela conta para ele que Luna é uma elfa, portanto ela repete que satisfazer seus desejos com pessoas de outras espécies darão a ele muito mais pontos de vida. Ao escutar isso o prota se anima com as possibilidades, e seguidamente pergunta como ele pode fazer para ganhar 10.000 LP. Ela responde que ensinará para ele uma técnica com a qual ele vai conseguir muitos pontos, e então diz para ele que a habilidade se chama Safado Sortudo, e que ele só vai precisar usar 300 LP. Além disso com essa habilidade ele poderá viver experiências inesquecíveis, e após isso o prota consegue essa habilidade. Mais adiante ele se encontra com Emma, porém quando caminha na direção dela ele esbarra em um gato, e seu rosto cai nos peitos dela, onde aumenta automaticamente seu LP. Depois disso vemos que ele continua ganhando muitos pontos com todas as garotas próximas, porque isso é devido que tem um vento forte fazendo suas roupas levantarem, e portanto isso permite que ele veja elas. Daí então nos explicam que a habilidade Safado Sortudo provoca situações eróticas com as garotas ao seu redor, e apesar do prota gostar muito disso ele decide editá-la, para que isso não aconteça sempre ou em situações sérias. Posteriormente Lola chega junto com Luna, e elas ficam vendo Emma repreender o prota por ele ter visto o corpo das meninas, e então Clériga diz para sua amiga que até que ele é fofo, e que poderia ser o tipo dela. Ao se conhecerem ela pede que eles sigam ela para conversar sobre o assunto da filha do Duque. Porém enquanto eles estão atrás dela, Emma diz ao prota que Luna é bonita e que tem pernas lindas, por isso ela se lamenta que o prota conheceu ela, porque com certeza ele vai gostar dela, já que a única coisa que ela ganha da clériga é nos peitos. Em uma mudança de cena estamos comendo em um restaurante, e Luna conta para eles que em uma oportunidade já examinou Maria, no entanto ela decidiu não retirar a maldição, e seguidamente ela responde ao prota que embora ela tenha a habilidade de remover maldições facilmente, ela não pode eliminar a maldição dos 16, e então ele responde que Maria tem algumas semanas de vida, e que sofre com muitas dores e desmaios. Depois disso o protagonista percebe que Luna está triste e se sente responsável por isso, então ele usa seu olhar analítico e descobre o motivo pelo qual ela não pode retirar. Ele observa que entre suas habilidades está escrito que se ela remover a maldição de alguém, isso reduzirá seu tempo de vida. Mais tarde Luna pede para ele levar ela até a casa de Maria para curá-la, porém o prota diz que quer conversar sozinho com ela, e nessa hora ele menciona que sabe o problema do porquê ela não pode curar a Maria. No entanto ela diz para ele que quer fazer isso, e logo em seguida conta para ele que sua mãe assim como ela era uma clériga, e curava todas as pessoas, porém ela morreu porque eliminava maldições, e isso encurtou todo o seu tempo de vida.
Daí Luna comenta que mesmo que sua mãe tenha abandonado ela desde criança, ela está muito orgulhosa dela por ter ajudado tantas pessoas, e nesse momento ocorre uma explosão perto dali. Por isso eles vão rapidamente até o local, e quando eles chegam vemos uma criança ferida que caiu sob alguns escombros, e depois disso Luna pega 2 armas e cura ele com sua habilidade de pistola curadora, porém ela rapidamente fica sem energia e o Prota carrega ela nos braços. Daí ela começa a chorar dizendo que não quer morrer, e nisso o Prota não entende por que ela se tornou tão covarde de um momento para outro. Porém ele descobre que entre suas fraquezas está a da covardia, na qual ocorre quando ela tem uma grande perda de energia. Logo em seguida disso, quando Luna se recupera, ela está com muita vergonha que eles tenham visto ela sendo uma covarde, e posteriormente ela fala que eles devem ir até a filha do Duque para salvá-la. No entanto, todos percebem que suas pernas tremem de medo, já que se ela tirar a maldição da Maria ela morrerá igual sua mãe. Então Lola se aproxima dela e enquanto abraça ela se desculpa por não ter imaginado o que estava acontecendo. Mais tarde o Prota conta às meninas que estava revisando as habilidades de Luna, e percebeu que eles podem salvar Maria sem que Luna se sacrifique, mas para isso acontecer ele precisa de muito LP e não tem o suficiente, então ele explica tudo o que deve fazer para obter esses pontos de vida, e depois disso elas perguntam se ele pensou em algo para ele ganhar 2000 LP, e fazer Luna ganhar mais dinheiro, já que se ela tiver dinheiro ela pode descontar seu dinheiro ao invés de seus anos de vida. Então Lola menciona que tem uma ótima ideia para conseguirem dinheiro, que se consiste deles irem a um evento que os nobres fazem chamado Torneio do Orgulho Harém, e daí numa mudança de cena eles chegam nesse lugar. Ali o apresentador do evento explica que os homens terão a oportunidade de exibir suas namoradas, e poderão ganhar R$1 milhão, e nisso vemos que as pessoas no público têm máscaras e gritam que esses homens são uns sortudos e que devem morrer. Em seguida Lola conta que o apresentador criou esse evento porque muitas mulheres traíram ele, assim como o público que frequenta esse lugar, todos são solteiros e nenhum dos que estão ali tem namorada ou esposa, e por essa razão eles odeiam os homens pegadores, e naquele momento vemos o protagonista assustado dizendo que quer ir para casa. Logo depois disso começa o evento, e é a vez do primeiro participante, então entra um homem com suas 3 namoradas, e o objetivo do público é criticá-los caso encontrem defeitos nas meninas. Nesse momento todos ficam em silêncio por um segundo, e depois disso eles gritam para uma das meninas que ela tem o nariz igual de um porco. Além disso eles também zombam do beijo nojento que uma das namoradas desse homem jogou para eles. Outro menciona que se for para sair com garotas feias desse jeito ele prefere namorar um cachorro. E nisso sua namorada começa a chorar por causa que eles foram muito cruéis, e seguidamente vemos que o Prota e as meninas ficam apavorados. Isso é devido por conta da humilhação que eles podem receber por parte do público, caso eles não gostarem da beleza das meninas. Depois durante toda a noite continuaram participando muitos grupos que foram cruelmente insultados, por não terem as mulheres mais bonitas. No entanto tudo mudou quando saiu o grupo 9, o qual tinham muitas garotas lindas, e por essa razão o público fica silenciado, e então o evento diz que como eles não foram insultados, o evento seguirá para o próximo grupo. Aqui Lola menciona que esses são aventureiros da guilda rival de sua academia, e o protagonista se sente muito inseguro, já que agora ele sente que esse grupo tem a vantagem para levar os R$1 milhão. Naquele momento é a vez do grupo deles, porém como Emma está com muito medo o Prota sussurra algumas palavras no seu ouvido para dar confiança para ela, e ao vê-lo o público enlouquece pelas partes grandes da Emma. Depois disso a clériga Luna se apresenta, e logo então Lola a recepcionista, e para elas eles também gritam muitas coisas pervertidas, e depois o apresentador conta que eles conseguiram a maior pontuação do país. Ao escutar isso o protagonista e as meninas começam a comemorar a vitória, no entanto Lola avisa para ele que a competição ainda não terminou, e logo em seguida o apresentador grita que para ganharem o dinheiro eles devem deixar todos os homens satisfeitos, e nesse momento elas respondem que isso é injusto, já que eles provaram ser o grupo vencedor. Posteriormente aparece um homem mascarado, com um cartaz onde estão escritas perguntas ousadas. Por isso então as meninas se reúnem entre elas e planejam o que farão para impressionar o Prota, e logo então elas começam a cumprir os testes, nos quais se consistem em elas cuidar dele como se ele fosse uma criança. Enquanto fazem as atuações tanto o apresentador como o público, sentem inveja do que as meninas estão fazendo com o Prota, e finalmente eles chegam ao último teste, onde eles têm que provar que são o melhor harém, e daí as meninas dão um beijo triplo no Prota, e o apresentador começa a chorar porque se lembra da esposa que deixou ele. Depois em lágrimas ele joga o dinheiro, e pede para que eles saiam de sua vista,
E daí vemos que o Prota e as meninas fogem do local enquanto o público jogam comida neles, e depois disso eles saem rindo pela vitória que eles acabaram de conquistar juntos. Já fora do Coliseu, o Prota não consegue acreditar que ele ganhou dinheiro fazendo algo tão incrível, e como ele se sentiu em como estava em um verdadeiro harém, sendo que além disso ele ganhou muito LP, e então em uma mudança de cena vemos que Maria está ficando mais doente, e aqui o médico diz para ela que apesar dele fazer todo o possível não acredita que ela vai sobreviver. Depois disso o Prota e as meninas chegam à mansão da Maria, porém eles encontram sua assistente chorando lá fora. E então eles tranquilizam ela, dizendo que ainda há tempo de salvá-la, e para ela se acalmar, já que ela ainda não completou 16 anos. Com isso nos contam a história de Maria, onde ela narra que desde pequena ela sabia que tinha uma maldição que não permitia que ela fosse como as outras crianças, e sabendo que não chegaria à idade adulta, isso fazia ela se sentir muito triste. Logo ela comenta que tudo começou porque seu avô derrotou um feiticeiro, e então o cara lançou uma maldição na sua família. No entanto, a maldição não afetou nenhum outro membro da família senão somente ela, e por isso ela nunca entendeu por que Deus permitiu que isso acontecesse. E então logo depois de tentar muitas coisas para se salvar ela sabia que seu destino era a morte. Por essa razão ela decidiu viver ao máximo com o pouco tempo que ela tinha, e se matriculou na academia para servir as pessoas como uma verdadeira nobre, até seu último segundo de vida. E antes dela terminar essa frase, voltamos ao presente e o protagonista e as meninas entram em seu quarto onde ela está acamada, e aqui Luna explica aos seus pais o motivo dela antes ter se recusado a curá-la. Ela comenta que a maldição de Maria é realmente forte, e embora seu sangue de elfo lhe dê muitos anos de vida, se ela remover esse feitiço ela morrerá, e além disso nem esse grande esforço seria o suficiente para curá-la. No entanto, o protagonista menciona que graças às suas habilidades ele conseguiu modificar isso, e agora ela pode fazer com que o dano afete seu dinheiro e não sua vida. Ele também comenta que acabaram ganhando mais dinheiro do que precisavam, então isso não vai ser um problema, e nessa hora a assistente confessa para ele que Maria sempre soube que ele tinha algo especial desde que viu ele pela primeira vez quando entrou na academia, e isso se confirmou quando ela soube que foi ele quem derrotou a morte para o exame de ingresso. Ao escutar isso, o Prota está surpreendido de ver que Maria havia se dado conta que foi ele quem matou esse monstro, e naquele momento ela acorda e pergunta ao Prota o que ele está fazendo ali. Ele responde para ela que queria retribuir o favor, já que ela foi a única que tratou ele bem na academia e não o discriminou por ele ser um baronete. Nessa hora ela percebe que o Prota está um pouco cansado, e ele explica sobre os pontos de vida e como aumentá-los, por isso ela pega ele pelo rosto e o beija, e ao ver isso seus pais e as meninas se surpreendem, e posteriormente Luna diz para ela que já é a hora deles eliminarem a maldição, e logo depois de um processo muito doloroso eles conseguem expulsar o mal por completo. Portanto sua mãe chora de felicidade e Lola e Emma comemoram juntas, e nisso vemos que sua assistente abraça ela enquanto está chorando de alívio, e então ela diz que o seu peito não dói mais, e o Prota usa seu olhar analítico para confirmar que a maldição desapareceu por completo. Depois disso Maria agradece Luna por tê-la salvado com seus poderes, no entanto ela responde que é o contrário, que é ela quem deve agradecê-la, já que agora ela sente muito alívio por ter conseguido eliminar sua maldição, e posteriormente Maria aperta a mão do Prota e diz que não sabe como agradecer ele, e que ficará em dívida com ele, até o resto de seus dias. Ao sair da casa ele pensa em como se sente bem por ter ajudado, porém Emma e Lola estão preocupadas porque Maria se apaixonou pelo Prota, portanto agora elas têm outra rival, e nisso Luna conta que ela também caiu nos encantos do protagonista, e seguidamente as três garotas acusam ele de ser um mulherengo e logo então em uma mudança de cena o Prota vai visitar sua mestre. Ali ele agradece ela novamente porque graças às habilidades que ela deu para ele, agora ele pode ajudar as outras pessoas. Depois disso ela diz para ele que ele cheira a mulher, e ele responde que deve ser porque beijou várias garotas. Ao escutar isso Olivia comenta que é injusto que ele tenha beijado muitas garotas, mas que nunca chegou a beijar ela, então ela pede que ele beije ela. Então o Prota se aproxima e quando vai dar um beijo nela ele decide dar na testa dela, no entanto ela diz para ele praticar muito com as outras garotas para na próxima deixar ela satisfeita. No dia seguinte vemos que o Duque, como agradecimento por salvar sua filha, deu para cada um deles um baú de 100 milhões de reais, e nisso o protagonista comenta que não sabe o que fará com tanto dinheiro, então Emma sugere que ele abra uma loja de vendas de materiais de monstros. No entanto as meninas começam a discutir sobre quem ajudará o protagonista em sua nova loja, e logo em seguida ele diz que quer ter um pouco de paz e sai correndo. Mais tarde ele conversa com sua família,
e diz que com esse dinheiro eles podem abrir uma loja de itens e materiais raros. Além disso, ele mesmo se encarregará de conseguir os materiais necessários para a loja caçando monstros. Então por isso ele diz para seu pai encontrar um bom lugar, e também preparar a papelada. Porém ele menciona que não confia nele para ficar com o dinheiro porque com certeza ele gastará os 100 milhões em cassinos. Portanto o prota prefere que sua mãe vigie ele, para que ele claramente não desperdice todo o dinheiro. Mais tarde o prota vai à masmorra para pegar materiais e ficar mais forte, e lá sua mestre sugere que ele se equipe só com as habilidades que ele vai precisar. Depois de descer o primeiro piso, ele se encontra com 2 animais gigantes que morreram em uma luta, e de repente um leão preto aparece com uma flor na cabeça. Ao vê-lo, o prota se assusta e tenta fugir através de um portal. No entanto, o leão diz para ele que não vai machucá-lo porque quer lhe contar algo muito importante, e nisso o prota se surpreende que esse leão consegue falar, e se dispõe a escutar o que ele quer dizer. Ali o leão propõe levar ele para o 6º piso em troca dele ajudar a procurar alguém, e seguidamente o prota aceita e monta nas suas costas enquanto o leão corre rapidamente para o 6º piso da masmorra. Depois disso o leão mata alguns insetos que são encontrados pelo caminho, onde o protagonista se surpreende ao ver o quão forte ele é, e logo o leão lhe diz que seu nome é Tigresson, já que esse foi o nome que seu amigo lhe deu, e por essa razão ele é muito orgulhoso de se chamar assim, e mais adiante Tigresson comenta com ele que precisa que o prota procure pelo seu amigo. Ele diz que quando eles entraram na masmorra, eles chegaram ao 5º piso e seu amigo pediu que ele esperasse lá enquanto ele desceu para o 6º. No entanto, já se passaram 350 anos, e seu amigo nunca mais voltou. Porém, como o leão é fiel à sua palavra, ele continuou esperando no 5º piso. Ali ele comenta que seu amigo é da raça elfo, então por isso ele pode viver cerca de 500 anos. Logo depois disso Tigresson fica no 5º piso, enquanto o prota desce até o 6º para cumprir sua parte do acordo. Ao chegar lá ele percebe que esse nível da masmorra é muito escuro, e de repente muitos zumbis aparecem e começam a persegui-lo, enquanto separam partes do corpo deles, e seguidamente o prota se sente aliviado por conseguir escapar através de uma porta, porém nisso aparece outro zumbi sendo que esse parece ser um pouco diferente. Ali o prota percebe que tem um zumbi na frente dele, e que na verdade ele é o amigo elfo do Tigresson, e por essa razão o prota decide gastar 500 LP para remover sua zumbificação, e logo em seguida ele volta a ser uma pessoa novamente. Logo depois disso o protagonista diz ao elfo chamado Vasheli, que precisa falar com ele, e em uma mudança de cena vemos que o prota conta para ele a história de Tigresson, e como ele cumpriu sua promessa esperando por ele por 350 anos. Ao escutar isso Vasheli começa a chorar porque ele falhou com seu amigo, e então ele logo conta para o prota a história de como ele conheceu Tigresson. Ele conta que um dia o leão salvou ele de alguns monstros, porém quando o leão se virou para ir embora ele perguntou pro leão se ele queria ser seu amigo, e nisso o leão ficou muito feliz porque nunca ninguém tinha conversado com ele, e posteriormente o elfo deu para ele o nome de Tigresson, e ele gostou bastante desse nome, e desde então eles se tornaram amigos inseparáveis e viveram muitas aventuras juntos. Depois Vasheli comenta que não poderia olhar ele nos olhos de novo, depois de ter feito isso com ele. No entanto ele toma coragem e decide ir vê-lo, e em uma mudança de cena os 2 amigos se abraçam ao se verem de novo, e Tigresson diz para ele que está feliz por ele estar bem, e ali o elfo comenta com Tigresson que ele vai precisar deixar essa masmorra, porque ele tem uma coisa que ele nunca havia lhe contado, que é basicamente que sua terra natal não aceita outras raças. Ao escutar isso Tigresson entende que é o momento deles se separarem, porque seu amigo quer voltar para sua amada, porém o elfo se sente culpado, já que ele fez o leão desperdiçar muitos anos de sua vida esperando por ele, e com lágrimas nos olhos ele diz ao leão que sente muito por isso, e o leão lhe responde para ele não se preocupar. Logo depois o prota usa o portal para sair da masmorra, e deixar os amigos relembrarem do que eles passaram durante todo esse tempo. Ao sair Vasheli diz para o leão se cuidar, e promete que quando puder voltará para visitá-lo, lembrando dos momentos divertidos que eles viveram juntos enquanto vai embora, e então o leão agradece ao prota por tudo o que ele fez por ele. Depois Nor pergunta o que ele fará agora, mas o Tigresson responde que ele ainda não sabe, mas que por enquanto a única coisa que fará é voltar para o 5º piso porque esqueceu uma coisa, e nisso o protagonista fica curioso e segue ele até a masmorra, onde quando se aproxima ele percebe que o leão está chorando. Ali o leão confessa para ele que se preparou durante muito tempo para esse momento, no entanto ele também está muito triste de se separar de seu amigo.
Ao escutar isso, o prota diz para ele que entende muito bem seus sentimentos, já que só de imaginar de se separar de seus entes queridos seria como perder uma parte de si mesmo. Depois disso ele pergunta a Tigresson se ele quer ser seu amigo, e ao escutar isso o leão se emociona e pergunta se ele está falando sério, e o protagonista lhe responde que está falando a verdade, e o convida para morar com ele. Além disso, para convencê-lo, ele diz que é mais confortável dormir em um tapete quente do que no chão frio da masmorra, e ali Tigresson aceita a oferta para ser seu amigo, e também o seu leão guardião, e posteriormente vemos ele correr pelo campo com o protagonista montado nele. E enquanto sente o vento em seu rosto pela primeira vez depois de muito tempo, Tigresson entende a razão pelo qual esperou tanto tempo pelo Vasheli. O motivo é que o destino estava lhe preparando outro grande amigo. Depois disso ele corre a toda velocidade em direção à sua nova casa junto com o prota, e então em uma mudança de cena o prota e Emma vão outro dia para as aulas na academia, e nesse momento Maria entra na sala, e novamente agradece o protagonista por tê-la salvado. Em seguida a professora Elna chega, e avisa que eles terão o primeiro exame deles, que se consiste deles coletar materiais de monstros raros em no máximo 2 semanas. Nessa hora os estudantes ficam ansiosos porque os materiais que ela pede são muito difíceis de encontrar, e além disso eles não estão disponíveis no mercado. Depois da aula, o prota e a Emma decidem pedir ajuda para Lola para que ela diga onde eles encontram esses materiais, já que claramente eles são muito difíceis de encontrar. Porém, quando chegam na guilda eles descobrem que ela está brigando com a outra recepcionista chamada Sarah, porque ela vem roubando seus aventureiros, pelo fato de que as recepcionistas têm muitos aventureiros sob seus cuidados, e quando eles completam as missões com sucesso, elas ganham pontos e recebem benefícios. No entanto, Lola acusa Sarah de roubar seus aventureiros seduzindo eles, já que quando eles recebem alguma recompensa querem mudar de lado, e que ela seja a recepcionista deles. Com isso a garota desafia Lola para um duelo para saber quem conseguirá mais pontos, e logicamente Lola aceita o desafio, porém sua condição é que se ela ganhar ela lhe roubará mais um aventureiro. Após falar isso ela se aproxima do prota e diz que está morrendo de vontade de ganhar porque quer ser sua recepcionista, já que se ela estivesse em seu time, ele subiria de rank muito mais rápido, e nesse momento o prota usa seu olhar analítico, e observa que todas as habilidades que Sarah tem são de sedução. Ao descobrir isso o protagonista fica muito nervoso, e então ele percebe porque ela é tão popular entre os homens da guilda, e nisso Emma e Luna vê o prota tímido e dizem que provavelmente ele está pensando em fazer coisas erradas com Sarah, e em seguida a garota vai embora, porém vemos que ela se torna maligna e não se arrepende de ter roubado todos os aventureiros. Logo depois disso o prota continua tímido fantasiando em sua cabeça, que se Lola perder o duelo, agora Sarah que será sua recepcionista. No entanto ele diz para ela que vai ajudá-la, mas primeiro ela deve ajudá-los dando para eles missões de nível alto para conseguirem todos os materiais para o exame. Depois disso Luna diz para ele que quer se juntar a eles nas missões, já que ela também é uma aventureira em seu tempo livre, além de também cumprir seu trabalho de clériga. Mais tarde vemos eles passando nas missões e conseguindo materiais para o exame, enquanto se preparam para a missão mais difícil, que é derrotar um dragão. Depois o protagonista conta que usará o dinheiro que o Duque lhe deu, e comprará lanças e materiais para a luta contra esse dragão. Ele também vai reunir muito LP tendo contato físico com Emma, Luna, e com sua irmã Alice, e logo então Tigresson leva eles até a montanha onde os dragões ficam. Ao chegar no lugar o protagonista invoca o grande sábio, para perguntar onde está o dragão mais próximo, e ele lhe responde que há um a aproximadamente 665 metros de distância. Depois disso ele fica com uma forte dor de cabeça, mas Emma rapidamente beija ele, e nessa hora Luna fica com bastante ciúmes. No entanto eles explicam para ela que eles precisam fazer isso pela sua dor de cabeça, e então logo eles preparam armadilhas, e o protagonista vai até a caverna onde tem um dragão dormindo, e ao vê-lo ele joga uma pedra nele para acordá-lo, e logo em seguida o dragão persegue ele enquanto ele lança poderes de pedras gigantes, e quando ele cai na armadilha as meninas e o prota matam ele com as lanças. No entanto, vemos que agora o prota tem uma pequena ferida na cabeça, então por isso Emma se preocupa e pensa que ele vai morrer, porém nisso Luna pega sua pistola, e dispara um projétil de magia nele que cura ele facilmente, e em uma mudança de cena eles conseguem entregar os materiais na academia, e lá os estudantes ficam surpresos ao descobrir que eles conseguiram matar um dragão. Posteriormente eles levam o resto do dragão para a guilda dos aventureiros, e lá também todos ficam surpresos já que fazia muitos anos que eles não viam um dragão.
E nisso vemos que graças a eles terem matado esse grande monstro, Lola aumentará bastante pontos como recepcionista. No entanto, Sarah diz que ela também deve somar seus pontos para saber quem está no topo entre Lola e ela, e com isso vemos que Sarah continua sendo a primeira, e nisso Lola diz ao líder aventureiro que ela está trapaceando de alguma forma, mas ele diz para ela que isso é impossível, porque ele mesmo revisou os materiais entregues por ela. De repente os aventureiros de Sarah entram parecendo zumbis devido ao excesso de trabalho, e é então quando eles percebem que Sarah está manipulando eles com uma recompensa, em troca deles conseguirem muitos materiais para ela. Nesse momento Lola coloca o Prota em um quarto e tira a roupa de cima dela, e logo dá para ele alguns cupons que permitirão que ele toque ela em qualquer lugar, sendo que ele poderá pegar esses cupons a qualquer hora, e empolgado o protagonista decide usá-los ali mesmo. Depois disso Lola coloca ele no sofá e cobre seus olhos, e em seguida começa a fazer coisas com ele. Enquanto isso acontece, ela comenta que quer confortar seus aventureiros para que eles tenham forças e completem as missões, e ali ele diz para ela que sempre estará lá para ela quando ela quiser desabafar. E então em uma mudança de cena o protagonista avisa a sua mestre Olivia, que ele precisa conseguir materiais raros para Lola ganhar a competição contra Sarah. Ela lhe responde que ele pode consegui-los no 7º piso da masmorra, no entanto como não será nada fácil lutar contra os monstros de lá, ela sugere que ele se equipe com habilidades novas. Ela recomenda que ele aprenda a manipular o fogo, a água e o relâmpago. E depois de escutar isso o protagonista comenta que todas essas opções parecem incríveis, portanto ele decide obtê-las, perdendo alguns de seus LP, e nesse momento Olivia diz para ele que o mais importante de tudo é fazer a fusão mágica, que lhe permite combinar os elementos entre si. Mais tarde o protagonista testa suas habilidades de fusão mágica contra alguns zumbis, e depois de derrotá-los ele percebe que graças a esse poder, ele voltou de lá muito mais forte. Por isso ele logo desce ao 7º piso e se surpreende ao encontrar uma floresta, e em uma árvore vemos uma menina. Ali o protagonista observa alguns lobos raivosos que estão comendo uma presa, e nisso ele olha suas habilidades e eles são mais poderosos que ele, por isso ele decide voltar imediatamente. Mais pela frente aparece aquela menina que estava na árvore, e diz que tem um pedido a fazer para ele. Ao vê-lo Prota fica surpreso porque ela lembra muito de Emma em sua versão de criança, e ali ela insiste que está disposta a fazer qualquer coisa que ele pedir se ele ajudar ela em uma coisa, e logo então em uma mudança de cena ela comenta que ela é uma dríade, ou espírito das árvores e florestas, e nisso o protagonista lembra da professora Elna que lhe contou sobre esses espíritos na aula. A menina diz para ele que como ela é uma árvore, ela pode estender suas raízes e saber tudo o que está acontecendo nessa floresta. Por essa razão ela já sabia quais eram os poderes do Prota desde que ele havia chegado, e logo ela confessa que está com essa aparência porque achou que ele iria gostar, no entanto ele cora e diz para ela que não gosta de meninas crianças. Posteriormente ela pede sua ajuda para derrotar um monstro que está absorvendo sua mana, porque por essa razão ela está ficando cada dia mais fraca. Além disso ela também diz que se ele ajudá-la com isso, ela lhe dirá onde conseguir 2 baús de tesouro, e como chegar ao 8º piso da masmorra, falando depois que como ela é uma dríade ele pode chamá-la de Dory. Porém nisso, o Prota pede para ela mais informações sobre o monstro, já que ele é um covarde, e mais pela frente eles chegam até a árvore, no qual é o corpo real da garota, e ali ela diz para ele que o monstro está próximo do tronco. Em seguida ela conta para ele que as abelhas de bronze vivem naquela área, e a que está machucando ela é uma abelha dourada, no qual é uma mutação que está fazendo mal para o seu corpo. Ao ver as habilidades da abelha o Prota fica totalmente apavorado, já que ela tem um nível muito alto e é 4 vezes mais forte que ele. Por isso ele diz que assim que começar a lutar ela mataria ele facilmente, e nesse momento vemos como a abelha está sugando a mana do corpo real de Dory. Então a garota cai de joelhos de dor, mas ele pensa que não pode arriscar sua vida por essa desconhecida, mesmo que o seu corpo real esteja sendo machucado. Ali Dory agradece ele por ter ouvido ela e diz para ele que vai ensiná-lo a chegar no 8º piso, no entanto ele grita que não vai abandonar ela, ainda mais quando ela está sofrendo, e seguidamente o Prota morde sua boca pela impotência, e a menina começa a lamber o sangue dele e dar beijos nele. Logo em seguida ele sente vergonha, já que ela tem a aparência de uma criança pequena, porém daí vemos como de repente o seu LP aumenta, e nesse momento ele diz que tem uma ideia. Logo então em uma mudança de cena ele vai até Olivia, e conta para ela tudo o que está acontecendo com Dory. Ali sua mestre zomba dele porque ele está apaixonado por uma menina, no entanto ela sugere que ele saia de lá, já que ele não pode fazer nada contra aquele monstro abelha.
Porém de tanto ele insistir sua mestre diz para ele que dará uma alternativa para ele ganhar, e depois voltamos ao 7º piso e graças ao poder de Dory eles encontram um ninho de abelha, e ali o protagonista faz um plano que consiste em atrair os lobos até o ninho, e mais adiante vemos que tudo está indo perfeito e os lobos estão perseguindo ele. Porém quando ele chega na árvore descobre que a abelha está roubando mana novamente, e ao ver Dory totalmente inconsciente, o prota se irrita e ataca a abelha com sua espada embora ele não consiga fazer nenhum dano, e logo então ele lança um raio mas ela se esquiva de todos os ataques. Posteriormente ele cria outro plano, que se consiste em editar o objetivo anterior, e fazer com que os lobos ataquem a abelha dourada, no entanto ela consegue matar eles com muita facilidade. Depois disso o protagonista lembra da sugestão de Olivia, e combina a habilidade de água com a de relâmpago, e finalmente consegue matar a abelha. Depois disso ele carrega a Dory nos seus braços, e ela agradece ele por salvá-la, porém ele diz para ela que eles conseguiram derrotá-la porque trabalharam juntos como uma equipe. Seguidamente ela leva ele até o local onde estão os baús de tesouro, e daí descobrimos que nos baús só haviam 2 objetos estranhos. Ao ver isso o protagonista usa seu olhar analítico para descobrir o que são esses tesouros, e daí vemos que os objetos podem se tornarem habilidades muito úteis para as meninas. Mais tarde o protagonista se despede de Dory, e diz para ela que na próxima vez que ele vier ele trará algo muito delicioso de seu mundo, e ao voltar ele entrega um dos objetos raros para Lola, e em uma mudança de cena vemos que na guilda chegou a hora de decidir quem será a recepcionista ganhadora. Tudo será decidido pelos seus aventureiros que conseguiu mais moedas. Logo depois de uma competição muito acirrada Lola acaba sendo a vencedora, e em seguida Sarah não aceita a derrota e acusa Lola de trapaça, porém Lola responde que se ela não tiver provas não pode acusá-la de trapacear. Devido a essa resposta Sarah fica sem palavras, já que isso foi o que ela falou para Lola da última vez, porém daí o protagonista nota que a garota está muito triste e vai consolá-la, e nesse momento Sarah se sente bem porque o protagonista está preocupado com ela, e lhe entrega um papel, e quando o prota abre ele descobre que é o endereço de sua casa, por isso Lola fica com ciúmes e persegue ela para bater nela. Depois disso o protagonista conta que a paz finalmente voltou para a guilda, e então em uma mudança de cena ele dá a Emma outro objeto que conseguiu na masmorra, no qual permite que ela melhore suas habilidades de vento, então ela agradece ele pelo presente, porém o protagonista percebe que Emma se sente muito triste. Seguidamente ela convida ele para uma festa, e como o prota não tem certeza se ele quer ir, ela diz para ele que ele é um idiota porque ele não se importa de perder ela, e depois disso ela sai correndo. Depois ele chega em sua casa, e sua família está chorando porque ninguém quis alugar um local para a loja deles, e isso é devido porque eles pertencem a um dos níveis mais baixos da sociedade, e então nos damos conta que essa é a razão pela qual o protagonista hesitou em ir na festa com Emma, já que ele não tem certeza de como as outras pessoas o receberá por ele ser um simples baronete. Mais tarde o protagonista vai na festa e vemos que ele comprou um terno para a ocasião, ali os pais de Emma se aproximam para cumprimentá-lo, e eles ficam muito felizes em ver o prota depois de tanto tempo, e nisso o pai se aproxima e pergunta para ele se ele está ciente de que hoje haverá um baile, e o protagonista lhe responde que sua filha havia mencionado algo sobre isso. De repente Emma chega e o protagonista cora porque ela está muito bonita, porém nesse momento o conde interrompe a comemoração, e vai até os convidados para dizer para eles um comunicado muito importante, e ali ele comenta que recebeu uma carta do infame ladrão fantasma. Ao escutar isso todos na festa se assustam, e para acalmá-los ele diz que o ladrão quer roubar sua preciosa lágrima de sereia, porém isso não será um problema, já que essa noite eles estarão muito bem protegidos pelos aventureiros da Guilda Lamu, que é a melhor guilda de todas, e nisso o protagonista se surpreende ao ver que a garota dessa guilda é muito mais forte que ele, apesar deles terem a mesma idade. Mais tarde vemos ele nervoso, porque o baile começou e ele não sabe dançar, e nesse momento um garoto chamado Mike se aproxima e convida Emma para dançar, no entanto ela rejeita ele, e posteriormente ele se aproxima do prota, e percebendo que ele é um baronete, ele o desafia para um duelo cujas regras serão as seguintes. Ambos vão dançar com Emma, mas se ele ganhar ele terá um encontro com ela, além disso o público decidirá através de aplausos quem será o melhor dançarino. Depois disso o protagonista percebe que Mike é muito bom dançando, então ele usa suas habilidades para conseguir habilidades como dançarino. Em seguida disso é a vez dele dançar com Emma, e ao vê-los todos os convidados e os pais de Emma ficam impressionados com o quão bom dançarino o prota é, e depois de receber muitos aplausos eles se tornam a melhor dupla da noite, e nisso o protagonista vai beijar Emma, porém de repente as luzes se apagam, e de repente logo em cima do candelabro vemos o fantasma,
que é uma mulher mascarada. Ali ela explica que seu plano é roubar a lágrima da sereia e também sequestrar a filha do Duque, que é claramente Emma Britnez. Logo então ela lança um poder que faz Emma desmaiar, e seguidamente chuta o protagonista. Depois disso um dos criminosos da fantasma rouba a preciosa joia, e voa para o céu saltando nos telhados das casas. Depois em seguida a aventureira chamada Leila, diz ao protagonista para ele não tentar ir resgatá-la pois é muito perigoso para um aventureiro novato, porém ele insiste que quer ir resgatá-la, então Leila diz que ele pode ir com eles mas para ele não atrapalhar. Mais adiante eles conseguem alcançar a fantasma, e começam a lutar contra ela, então ela invoca uma ave que cerca Leila com fogo enquanto o prota lança nela um poder de raio, já que ele descobriu que esse é o seu ponto fraco, graças ao seu olhar analítico. Depois o prota eletrocuta ela, e Leila destrói a ave de fogo, e posteriormente ele corre em direção a Emma que ainda segue desmaiada pelo feitiço, e logo o protagonista diz para a garota que ela é uma grande artista marcial, e ela lhe responde que isso é porque seus pais também são ótimos aventureiros. Além disso ela menciona que veio para essa cidade para estudar, e que também decidiu se juntar à guilda Lamu. Ali ele se apresenta e comenta que pertence à guilda rival chamada Odin, no entanto isso não os impede de serem amigos, então eles apertam as mãos em sinal de amizade, e nesse momento o líder da Lamu aparece, porém o prota suspeita que ele está agindo de forma muito estranha. Depois disso o líder bate nele e logo paralisa ele junto com a garota com sua habilidade de manipulação da gravidade, e aí então o prota percebe que o sujeito está usando um disfarce, e joga uma pedra nele que tira seu brinco, e então ele retorna à sua forma original, e eles descobrem que ele é parceiro da fantasma, e logo então o sujeito diz que fará de Emma sua esposa, já que ele se apaixonou por ela quando viu ela andando pela cidade, e decidiu sequestrá-la. Enquanto ele conta os seus planos, o protagonista furioso diz que não vai abandoná-la porque ela é alguém muito importante para ele, então nesse momento Emma acorda, e joga um poder de vento nele, e então o prota derruba ele no chão com um golpe, e mais tarde vemos que os pais de Emma e o conde agradecem ele por sua valentia, e além disso eles lhe dizem que ele irá receber uma recompensa por isso. E em uma mudança de cena o prota conta que em agradecimento, o conde os ajudou a conseguir um local para sua loja, inclusive até o aluguel desse lugar vai custar para ele 10 vezes menos do que ele pagaria normalmente. Depois disso a mãe e a irmã do protagonista comentam que elas cuidarão da decoração, enquanto o pai fará toda a limpeza. Ali Emma abraça ele e diz que ela também quer ajudar na loja, porém nisso vemos que Alice fica com ciúmes ao ver que Emma está abraçando o seu irmão, e logo em uma mudança de cena a professora Eona apresenta Leila, como a nova estudante vinda do exterior. Ao vê-lo o prota não pode acreditar que agora eles vão ser colegas de classe, e depois como a garota já conhece Emma e o protagonista a professora pede para ela sentar do lado deles. Depois disso seus colegas de classe sentem inveja dele, já que ele tem Emma e agora ele também tem a nova aluna. Mais tarde vemos que os estudantes da academia terão um dia especial ao ar livre nas fontes termais. Ao começar a excursão a professora comenta que esse lugar é muito tranquilo, no entanto ela diz para eles ficarem bem atentos, já que eles podem encontrar monstros pelo caminho, e logo percebemos que os garotos da turma estão ansiosos para ver Emma tomar banho ao ar livre, e por essa razão ela junto com as outras garotas pedem ao protagonista para ele não permitir que eles espiem. Mais tarde enquanto estão caminhando aparece uma fada, e ali as meninas sentem muito carinho porque essa criatura lhes parece muito adorável, mas nisso o protagonista usa seu olhar analítico, e observa que a fada tem a habilidade de controlar monstros, além disso ele soube que elas têm o poder de enganar as pessoas, e nesse momento ela diz para eles que conhece um atalho para chegar às fontes termais, e depois disso eles entram em uma caverna, e o prota suspeita que algo ruim vai acontecer, então por isso ele saca sua espada. Ao vê-la a fada fala para ele guardá-la, já que ela tem medo de violência, no entanto ele não escuta ela e nota que as paredes têm muitos buracos, por isso ele acusa a fada de controlar os monstros para atacar eles, e como o prota descobre seu plano, a fada para de atuar e se torna maligna. E seguidamente vemos que dentro dos buracos aparece um exército de monstros armados controlados por ela. No entanto, os estudantes derrotam eles com muita facilidade, devido que o desejo deles irem às águas termais é muito forte. Mais pela frente a professora diz para que eles tenham muito cuidado, já que vão aparecer monstros que vão tentar se passar por bons, no entanto agora todos os meninos comemoram porque eles veem que estão perto de chegar ao destino, porém ao entrarem no hotel a dona do lugar avisa eles que o banheiro feminino e o masculino são separados, e nisso os meninos se organizam para poder espionar o banho das meninas, e posteriormente eles tiram alguns capuzes para que nenhum deles sejam descobertos.
O líder dá um para o protagonista, no entanto ele rejeita porque as meninas confiaram nele para ele não permitir que ninguém espiasse elas, e de repente todos começam a persegui-lo por ele ser um traidor, e vão em direção às águas termais onde as meninas estão, porém nisso a professora aparece e levanta um muro de terra para pegar eles, e logo o líder dos estudantes ataca a professora dizendo que nada e nem ninguém vai ficar no seu caminho. Seguidamente o protagonista pega nela, e ela diz para ele que só vai perdoá-lo mesmo tocando no seu peito por ter salvado ela, porém nesse momento o garoto começa a se transformar, e enquanto isso acontece ele comenta que gastou todas as suas economias para aumentar sua massa muscular. Ali o Prota e Elna tentam trazer ele de volta para a razão, já que é desnecessário que ele faça tudo isso só para ver suas colegas tomarem banho. No entanto ele chama o Prota novamente de traidor e o ataca, e durante a batalha o protagonista consegue vencê-lo jogando ele no chão. No entanto outro membro do grupo corre rapidamente para entrar no banheiro das meninas. Por isso o protagonista corre atrás dele para pegá-lo, no entanto o menino é muito rápido e consegue entrar na piscina assim como o protagonista, e nisso com os seus olhos fechados ele manda as meninas saírem da água, porém como ele não escuta uma resposta ele abre os olhos, e percebe que todas estão com roupas, já que a professora Elna havia mandado elas não ficarem sem, pois ela estava testando o Prota para ver se ele iria participar da brincadeira dos garotos. Em seguida disso ele desmaia na água, devido que ele usou muita energia para detê-los, e logo então em uma mudança de cena ele acorda e está dentro da piscina junto com suas colegas, e nisso a professora se aproxima dele e lhe pede que ele não tire a toalha da cintura e nem dos olhos, e depois ela menciona que ele não deve se preocupar com mais nada, já que ela deixou todos os meninos trancados, e depois disso ela diz para ele que como recompensa por ele ter impedido os meninos de espiar, ela vai deixar ele tomar banho com elas, e ali rodeado pelas garotas tocando seu corpo, o protagonista conta que naquela noite ganhou mais de 10.000 LP, e na seguinte cena vemos Emma, Lola e Luna que estão ajudando o protagonista na inauguração da nova loja. Ele menciona que logo depois de discutirem o nome da loja, decidiram colocar o nome através da sugestão de Tigresson, no qual se chamará Raridades Stardia, já que é mais adequado que a loja tenha o sobrenome da família. Naquele momento seus pais e sua irmã entram, pois acabaram de chegar depois de distribuir panfletos por toda a cidade. Além disso eles acrescentam que o Tigresson está lá fora divulgando a loja, e daí todos ficam felizes porque muitos clientes entram na loja, porque eles gostaram dos itens que vendem naquele lugar. Depois o protagonista reserva um tempo para se lembrar de todas as coisas que ele vem conquistando até esse momento, e que tudo foi possível graças aos poderes que sua mestre Olivia lhe deu, e em uma mudança de cena ele vai na masmorra para visitá-la, e ali vemos ele decidido a remover suas correntes e libertá-la, porém ela diz para ele não se preocupar em salvá-la. No entanto, o protagonista insiste e invoca o grande sábio para lhe dar uma resposta, sobre como pode remover suas correntes sem que ela morra. Ele não lhe responde como fazer, mas diz para ele que ele encontrará uma pista no 15º piso da masmorra. Depois disso o protagonista vai até esse lugar, mas no 14º piso ele se encontra com um teste muito difícil que ele deve superar, e há dois caminhos. Um é para duas pessoas e o outro é somente para uma, e logicamente ele decide seguir o caminho para uma pessoa. O teste se consiste em ele passar por um caminho estreito, onde se ele cair morrerá perfurado por estacas afiadas. Além disso, para completar esse desafio ele não pode usar suas habilidades. Ao se dar conta que ele não conseguirá completar, ele decide ir falar com Emma, e mais tarde eles se encontram em um parque, e ele confessa para ela tudo sobre a masmorra e como ele obteve seus poderes através da Olivia. Além disso ele conta para ela a razão pelo qual ele precisa libertá-la de suas correntes, e nisso Emma diz para ele que ela vai apoiá-lo em tudo o que ele fizer, e que ele pode contar com ela para tudo o que ele quiser fazer, e então em uma mudança de cena o Prota leva Emma até a masmorra, para passar pelo caminho que exige duas pessoas. Ele faz isso porque ele pensa que o teste desse lugar será mais tranquilo, e que também será mais fácil de superar do que daquele no caminho sozinho. Mais pela frente eles entram em uma sala, e muitos goblins aparecem com facas. Eles dizem para os dois largarem as armas, e para lhe darem comida, então nosso protagonista usa o poder do bolso dimensional e faz aparecer biscoitos. Os goblins não sabem o que é essa comida, porém quando eles experimentam eles gostam muito, gostam tanto que depois de comer eles pedem por mais. No entanto dessa vez o Prota usa seu poder para envenenar os biscoitos, e ao comê-los as criaturas morrem. Mais adiante eles chegam ao 15º piso,
Porém, ao entrar em uma sala ele encontra sua mestre Olivia acorrentada como sempre, e ali o prota se surpreende porque não entende como ela chegou até esse piso. Logo em seguida Emma com seu poder de vento quebra as correntes de seus braços e pés, porém quando ele se aproxima ele descobre que ela é uma cópia que está se passando pela sua mestre, e após isso ele joga nela o poder da bala de pedra. No entanto ela desvia ele com um chute, e logo a cópia contra-ataca com um golpe de dragão de fogo, e então arremessa Emma com um chute e ela cai no chão. Posteriormente ela joga outra rajada de fogo, porém eles conseguem escapar por um portal, e depois eles aparecem onde a verdadeira mestre Olivia está, que fica com um pouco de ciúmes ao ver Emma, e daí o prota as apresenta, e seguidamente explica para ela que há uma cópia dela no 14º piso. Logo depois disso Emma pergunta para ela qual é o seu ponto fraco, já que seria muito útil saber disso durante o combate, porém Olivia lhe responde que não vai contar isso para Emma, já que ela tem os peitos maiores que os dela. No entanto vemos que ela está apenas brincando, e diz para ela que eles não precisam arriscar suas vidas por ela. Depois disso o prota lhe pergunta por que ela é tão amável com ele, e se sente triste porque Olivia o ajudou muito, porém em troca ele não foi capaz de fazer nada para salvar ela. Ao voltar para a cidade Emma comenta que conversará com um amigo de seu pai que é historiador, para descobrir qual é o ponto fraco da mestre, para dessa maneira poder destruir sua cópia. Logo depois o prota se encontra com Lola e Luna, que ao vê-lo percebem que ele está muito cansado, então por isso elas fazem uma massagem nele para aumentar seu LP. No dia seguinte na biblioteca, ele descobre que uma das formas para poder eliminar a cópia é usando a habilidade de sacrifício, e então saindo daquele lugar ele usa 10.000 pontos de vida para obter a nova habilidade. Mais tarde o protagonista está andando pela rua, mas nisso ele se surpreende ao se encontrar com a cópia da Olivia. Ela conta para ele que por ele ter chegado no 15º piso agora seu dever é matá-lo, mesmo que ela tenha que sair para o mundo real, e então ela logo confessa para ele que além de copiar as habilidades de Olivia, ela também faz ela sofrer o tempo todo. Ali o protagonista furioso decide usar seu poder de sacrifício, o que faz que seu poder aumente ao custo de perder outras habilidades. Logo em seguida ele lança um raio nela mas ela se esquiva com facilidade, e logo ela corta ele no peito com sua espada, e posteriormente ela lentamente se aproxima dele para matá-lo, e nesse momento vemos que Olivia consegue sentir o sofrimento do protagonista, e pede que ele apenas não morra, e daí ela tem uma lembrança de 200 anos atrás, sobre um garoto igual ao protagonista que insistia para que ela fosse sua mestre, no entanto ela recusava todas as vezes que ele pedia. Um mês se passou e o garoto continuava atrás dela lhe fazendo perguntas, e nisso Olivia começou a se apegar nele por causa do quão dedicado ele era, porém um dia ela foi ao bar onde ele sempre esperava por ela, e soube da triste notícia de que ele havia morrido. Rapidamente Olivia foi ver seu corpo sem vida, e se sentiu muito triste ao perceber que ele havia morrido seguindo suas orientações, já que o garoto se sacrificou para salvar sua irmã, e lá em seu túmulo ela começou a chorar, já que se ela tivesse ensinado ele como ele desejava, o garoto ainda seguiria com vida, e não teria se colocado em perigo. Depois disso ela ficou presa por 200 anos de solidão na masmorra, porém um dia apareceu um menino chamado Nor, que lhe lembrou muito do seu discípulo que morreu. Ali Olivia conta que essa foi a razão pela qual ela deu seus poderes ao protagonista no primeiro dia que conheceu ele, porque se sentia culpada, e não queria que isso acontecesse com ela de novo, e daí adiante ela decidiu ser sua mestre, e ensiná-lo tudo o que sabe da melhor maneira possível. Logo depois dessa lembrança voltamos ao presente, e o prota está prestes a morrer nas mãos da cópia. No entanto quando ela vai atacar com sua espada, Emma aparece e chuta ela com muita força. Depois disso vemos Lola e Luna, que estão muito irritadas porque a cópia feriu gravemente o protagonista, então Luna dá um tiro de cura nele, e após isso Leila chega, e diz para ela que não permitirá que Nor faça tudo sozinho, já que ele é seu rival e seu amigo. Ele agradece às meninas por toda a ajuda, mas avisa para elas que a cópia é muito forte, no entanto elas querem ajudar porque ele já ajudou cada uma delas, e agora elas querem retribuir esse favor para ele. Seguidamente as meninas atacam a cópia com seus poderes, no entanto ela é muito poderosa, e nisso o prota percebe que ainda não se recuperou porque ela atacou ele com uma habilidade muito especial. Posteriormente a mulher se aproxima de Emma que está no chão, e antes que ela possa atacá-la Lola começa a atirar barris nela, porém ela joga um de volta. Enquanto Luna cura Lola e Emma, o prota anula o poder de sua espada com a habilidade de editar,
E logo em seguida Layla quebra a espada, no entanto ela lhe lança um golpe de fogo de dragão que a derruba no chão, e rapidamente o prota pede a Luna para curar Layla, no entanto ela desmaia porque a cópia lançou um feitiço nela para incapacitá-la, e além disso todas as meninas estão sob o mesmo encantamento, por isso então elas não podem continuar lutando. Depois a cópia atira o fogo nele de novo, e ele percebe que ela editou suas habilidades para torná-lo mais lento, e nisso o prota desesperado atira uma bala de pedra nela, mas ela devolve para ele acertando no seu peito, então ele observa que isso aconteceu porque ela está piorando todas as suas habilidades. Logo então ela diz para ele desistir já que ele é muito fraco, e ao escutar isso o prota se enche de coragem pensando que seu maior desejo é libertar sua mestre, e novamente usa o poder do sacrifício, e então em seguida ele ataca a cópia com todas as suas forças, e pela primeira vez ela sente medo dele, porém quando ele acerta ela com a espada, ele percebe que isso não fez nada com ela porque ela tem a pele muito dura. Nesse momento a cópia se enche de raiva, e começa a bater nele repetidas vezes, e depois ela dá um chute nele que o manda para longe, e posteriormente ela cria um dragão gigante de fogo, e o prota se surpreende que ela ainda tenha tanta energia sobrando. Depois disso ela grita para ele morrer e joga nele o seu poder, e nesse momento o protagonista vê em sua mente o rosto de todas as garotas que esperam que ele as proteja, então ele toma coragem e se levanta, e então com sua espada ele parte o dragão em duas metades, e depois com a espada envolta em chamas, ele atravessa a cabeça da cópia, e aí nos damos conta que sua forma original é a de uma corrente mágica que tem aprisionado a mestre Olivia, e é por essa razão que sua pele era tão dura. E daí depois de amaldiçoar o protagonista ela é destruída. Depois disso ele cai de joelhos devido ao cansaço, já que usou quase todos os seus pontos de vida, e nesse momento as meninas se aproximam do prota e rapidamente ele recupera todo o seu LP, e ali o protagonista narra que após derrotar as correntes mortais, ele foi ver sua mestre, e depois vemos que logo depois de quebrar as correntes Olivia saiu da masmorra, e mais tarde o prota encontra ela no campo olhando o nascer do sol, pela primeira vez depois de 200 anos. Ao vê-lo ela diz para ele que finalmente está livre, e ao escutar essas palavras o protagonista derrama lágrimas de felicidade, e posteriormente corre para abraçá-la enquanto chora como uma criança. Nesse momento ele pergunta por que ela nunca lhe contou que estava sofrendo durante todo esse tempo, já que ela não estava apenas acorrentada, mas que também as correntes mortais torturavam ela, e ela lhe respondeu que não contou essa parte porque não queria que ele se colocasse em risco. Seguidamente Olivia lhe agradece porque se não fosse por ele, ela teria passado toda a eternidade trancada, mas o prota lhe responde que conhecê-la mudou sua vida completamente. E mais tarde, eles estão em frente às portas da masmorra, e lá ele diz para ela que ele queria ultrapassar o 15º piso, e continuar avançando para se tornar mais poderoso, e nisso a mestre lhe responde que talvez se ele conseguir ultrapassar o 100º piso ele conseguirá ficar tão forte quanto ela. E enquanto ela espera por ele do lado de fora, o prota abre as enormes portas da masmorra, pronto para viver mais uma nova aventura. E assim termina o anime. Se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta que será masmorra, já que assim eu te darei coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegam até nessa parte do vídeo. E também não esquece de deixar seu like e clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho, que é super importante. Então, dito isso, lembre-se que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, já que eu sempre leio todos vocês, e sem mais o que dizer nos encontramos no próximo vídeo.